Sejam muito bem-vindos, meus queridos alunos, para mais uma aula. Aqui é o professor JP. Nós vamos dar continuidade aí ao tema e nós vamos adentrar a estequiometria. Para alguns é um tema difícil, né, no qual ali a interpretação ela fica complexa caso vocês não tenham determinados pré-requisitos, né, principalmente a parte de reações e também algumas nomenclaturas de funções inorgânicas e orgânicas também ajudam muito na estequiometria na hora da montagem da equação química, né? Mas, né, a gente vai tentar facilitar ao máximo esse tema que para alguns é complexo. E tem uma galera que ama, porque é simplesmente a proporção. Nós temos que fazer uma proporção. Encontramos uma proporção ideal que a própria equação te passa, né? E eu vou explicar isso bem para vocês. E depois é só seguir o que o exercício está pedindo para você. Nesta primeira aula, nós vamos falar apenas dos casos gerais. O que viriam ser os casos gerais? Nós vamos trabalhar com massa, com mol, com volume, número de moléculas, números de átomos, né? Sem envolver os casos específicos que seriam ali as reações sucessivas, reagente em excesso, limitante, rendimento, pureza, tá? Que são coisas que nós vamos nos dedicar mais tempo em outras aulas ali em questão. Legalzinho? Então, bora para a aula então e vamos trabalhar, galera. Vamos lá então, pessoal, para trabalhar com o início, né, os casos gerais de estequiometria, né? Mas antes de trabalhar com os casos gerais de estequiometria, nós precisamos recordar duas coisinhas que nós já vimos e é essencial para o entendimento dessa parte da matéria, que é a estequiometria. Então, caso você tenha dificuldade em estequiometria, provavelmente você não entendeu bem esses dois passos ali. O primeiro passo que a gente vai falar é sobre a variável mol, né? A unidade mol, e também relacionado ao balanceamento de equações, né? Então, caso você não entenda muito bem essas duas partes, você já pode parar por aqui, voltar e fazer uma revisãozinha daquilo que nós já vimos. Mas eu deixei aqui um pouco, de forma breve, né, essa revisão para a gente trabalhar, para a gente iniciar os nossos trabalhos aí em estequiometria. Legal? Então vamos lá. Vamos pensar o seguinte, ó. Então a gente tem os casos gerais, né, para a gente trabalhar. E a primeira relação que eu vou deixar aqui para você é essa relaçãozinha aqui, ó, que é a relação mol, né? Quando a gente está falando de mol, o que nós podemos desmembrar disso daí, né? O que pode ser pedido num exercício? Você tem que lembrar que a variável mol aqui, né, essa unidade, ela pode expressar massa, né? Sempre que eu tiver uma relação de 1 mol para massa, nós estamos falando de massa molar, né? Massa molar. Aí, aonde você vai conseguir a massa molar? Tabela periódica. Ah, professor, não, lá é a massa do elemento, que não sei o que. Sim, calma, eu vou explicar, tá? Então, na verdade, o que você tem? Na hora que você pega e trabalha com a tabela periódica, você tem a massa do elemento. Depois que você soma, né, dentro da fórmula molecular ou da massa fórmula, caso o composto seja iônico, e muda a unidade de massa atômica para gramas por mol, você tem a massa molar. Então, eu gosto muito de falar o seguinte, ó, que essa massa é a massa fixa, tá? É a massa fixa, legal? Então, você viu a molécula, você olhou o nome da molécula ou a fórmula, ela não tem como mudar. Agora, mol também pode se traduzir em unidades, né? Como assim unidades? Poxa, geralmente ele vai te pedir ou moléculas, né? Moléculas ou fórmulas, né? Que isso vai depender do composto ser iônico ou molecular, né? Ou ele pode traduzir em átomos. Professor, o que é esse X que você colocou aqui, ó?
poxa, se eu quero traduzir, vamos supor o seguinte, ó, uma molécula, se eu quero passar essa quantidade de moléculas para átomos, para saber quantos átomos tem naquela molécula, é só eu multiplicar por x, o x vai ser o valor da quantidade de átomos por molécula. Só para deixar claro, vamos dar um exemplo. Água, quantos átomos tem na água? 2 de hidrogênio, 1 de oxigênio, total de 3. Então, a cada molécula de água, eu tenho 3 átomos, né, gerais. Nesse caso, o que nós teríamos então? Nós teríamos o x igual a 3. Já no ácido sulfúrico, como que seria? Eu tenho quantos átomos ao todo? Eu tenho 7 átomos, não é? Eu tenho 2 de hidrogênio, 1 de enxofre e 4 de oxigênio, no H2SO4. Então, o x seria igual a 7. Agora, se eu estou falando de volume, o que nós teríamos? Nós teríamos a possibilidade de 1 mol, trabalhar com volume molar, né? O volume molar aqui, 1 mol, então, do que? De qualquer substância gasosa, ela pode expressar um volume na CNTP de 22,4, né? Perceba que eu estou colocando gases aqui, ou 24,4 na CATP, tá? De novo, galera, eu vou relembrar e você vai ver só na nossa teoriazinha, nossos exercícios, tá? O 24,4 geralmente é utilizado na CATP, ou 24,6, tá ok? Na maioria das vezes é utilizado 24,6, mas tem exercícios que nem do seu material, se eu não me engano foi o exercício 3, né? Que você precisa usar o 24,4. Fica tranquilo que os dois, né? Os dois ali são aceitos com relação ao volume molar, né? É que na verdade, o que acontece? O 24,6 é a multiplicação de 0,082 com 300 Kelvin. Na maioria das vezes, você não vai ter lá os 25 graus Celsius, você gerando 298 Kelvin. Na maioria das vezes ele é arredondado, é aproximado para 300, né? Então por isso que é utilizado 24,6. Agora, caso você queira saber o volume, né, de sólidos e líquidos, você tem que trabalhar com a densidade, não tem jeito, tá? Você tem que trabalhar com a densidade ali. Você pega, então, você encontra a massa, né? E depois você vem para utiliza a densidade aqui. Então, isso daqui tem que estar muito bem fixo na sua cabecinha para a gente começar a trabalhar com estequiometria. O que eu posso traduzir o mol? Nossa, professor, mas por que o mol é tão importante assim? Poxa, cara, porque o próximo passo que a gente vai falar é sobre balanceamento, né? Balanceamento das equações. Poxa, se você não consegue fazer o balanceamento de uma reação química, né, por tentativa e erro, teremos problemas, né? A gente precisa saber fazer esse balanceamento por tentativa e erro, né? E obviamente, quais são os passos que você vai fazer? Vamos lá. Nós temos, obviamente, montar a equação. Quando eu coloquei aqui montar a equação, é aquele exercício que te dá os nomes, né? Então, nesse passo aqui, ó, nós precisamos saber a nomenclatura, né? A nomenclatura de compostos inorgânicos e orgânicos, né? Então, depende da reação que nós estamos pedindo aí. Então, o segundo passo é colocar na substância com maior quantidade de átomos, né? E depois você segue essa ordem de prioridade, que aqui é só para, na verdade, facilitar um pouco a sua vida, tá? Essa ordem aqui, na maioria das vezes, ela é usual sim, tá? Mas em alguns casos a gente vai ter que alterar essa ordem. Então, só coisa rápida. O que a gente vai fazer? Ó, eu vou montar aqui uma reação, né? Para a gente pegar e fazer o balanceamento. Olha que simples, né? Só para a gente relembrar. Eu vou colocar aqui, vamos colocar o ácido sulfúrico com uma reaçãozinha de neutralização, né? Reagindo com hidróxido de alumínio. Legal? Hidróxido de alumínio. O que vai gerar isso daqui? O sulfato vai perder 2 hidrogênios na neutralização total, né? Perde 2 hidrogênios, enquanto a hidroxila vai perder 3 OH. Então, isso daqui seriam as cargas, né? O alumínio ficaria 3 mais e o sulfato ficaria 2 menos, né? Então, nós teremos o quê?
Aqui ficaria 2 menos, salta para cá 2. Aqui ficaria 3, salta para cá 3, mais H2O. Seguindo a ordem aqui, para a gente pegar que a gente montou a equação, o próximo passo seria fazer o quê? Seria colocar o índice 1 na molécula que tem a maior quantidade de átomos. E qual que é a molécula que tem a maior quantidade de átomos? Essa aqui tem 7 átomos, não é? Aqui eu também tenho 7 átomos. E aqui eu tenho uma quantidade bem maior de átomos. Quantos átomos ao todo eu tenho? Eu tenho 5 vezes 3, 15, 17 átomos. E a água tem 3 só. Então você vem aqui, ó, coloca o índice 1 na frente dele, não é? E segue a ordem, né, de prioridade. O que nós temos? O alumínio é um metal, não é? Então você começa pelos metais. Quantos alumínios você tem? 2. Então você vem cá e coloca um 2zinho na frente do alumínio. Agora, quem que é o próximo? A metais, que não sejam carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Quem é o metal aqui que você vai fazer o balanceamento? O enxofre. Quantos enxofres eu tenho aqui? 3. Então eu venho cá e coloco 3. Na sequência, quem que vai ser o cara que a gente vai balancear? Hidrogênio. Eu tenho 6 hidrogênios aqui e eu tenho mais 6 hidrogênios aqui, total de 12. Então eu tenho que colocar um 6 aqui, né? E na maioria das vezes o que acontece é que o oxigênio vai sobrar para você fazer o quê? Para você simplesmente fazer a correção, para ver se está balanceado mesmo, né, a sua equação. Então eu tenho 12 oxigênios aqui, não tenho, porque aqui, ó, 3 vezes 4, e aqui eu vou ter o quê? 2 vezes 3, 6, então 12, 18. Aqui eu vou ter quanto? Eu vou ter 12 aqui, mais 6 aqui, 18 novamente, e a equação está balanceada. Legal? Aí agora, olha o seguinte, pô, professor, por que você voltou em balanceamento, né, cara? Por quê? Né? Porque, olha só, quando você está trabalhando aqui na reação, eu quero que você leia a reação dessa forma aqui, ó. 3 mol de ácido sulfúrico vai reagir com 2 mol de hidróxido, beleza? De alumínio, gerando o quê? Gerando 1 mol de... Opa! Olha só o jeito que o professor se virou para não rabiscar tudo. 1 mol de sulfato de alumínio mais 6 mol de água. É assim que você vai ler na parte estequiométrica, tá? Então, é assim que você vai ler qualquer equação. Os coeficientes estequiométricos irão traduzir a quantidade em mol. Combinado? Quantidade em mol para a gente continuar aqui a nossa brincadeira, que é a nossa estequiometria, a boa e velha estequiometria. Mas legal, professor, isso eu sei, tá? Geralmente na hora da interpretação lá que o bicho pega e eu não consigo resolver o exercício. Então vamos lá para os nossos casos gerais para a gente trabalhar. Então pare e pensa comigo o seguinte, o professor aqui colocou só alguns casos gerais, tá? Eu não fiz a combinação de todos, não, tá? Eu coloquei dos principais. Então na estequiometria a gente vai relacionar duas quantidades, a gente fala de quantidades estequiométricas, né? Ou a quantidade que eu gosto muito de utilizar a palavra ideal, né? Porque tudo na natureza ela vai ter uma proporção ali que é uma proporção ideal, né? E o que nós teremos? Nós teremos essas possibilidades, né, de uma relação. A gente está falando de uma relação mol-mol, ou mol-massa, mol-volume, mol-moléculas, massa-massa, volume-volume, e assim vai, né? Aí, só que, se a gente parar para pensar, tudo cai numa relação em mol. Tudo cai em uma relação em mol. Por quê? Poxa, mol-mol, beleza, né? Mol-massa. No caso aqui, se eu quero fazer uma relação mol com massa, eu posso fazer uma relação mol-mol e depois desmembrar para a massa, né? Utilizando a formulinha o quê? Nzinho vai ser eminho por emão, que você está cansado de utilizar já, né? Se eu for trabalhar com volume, eu trabalho com volume molar, se a molécula for gasosa,
né? Então eu acho o mol primeiro e depois multiplico pelo volume molar. E tudo que a gente pode relacionar, a gente pode utilizar esse mapa mental, que eu gosto bastante, né? E eu quero que você pause o vídeo e copie esse mapa mental aqui para a gente trabalhar, ó. Então eu vou explicar para você como que ele funciona, tá? Deixa eu colocar aqui o papel um pouquinho mais para cima aqui. Legal. Então olha só. O que nós temos aqui no exemplo que o professor colocou? No exemplo que eu coloquei, nós teremos o número de mols de uma substância A com números de mols de uma substância B. Isso pode ser uma relação reagente-reagente, produto-produto ou produto-reagente, tá? Numa reação química, utilizando os coeficientes estequiométricos, né? Então, basicamente, o que nós temos aqui? Os exercícios, eles vão te dar ou a massa, ou a quantidade de moléculas, ou o volume para você trabalhar, não é? Então, ele geralmente faz um texto lá, que ele colocou uma quantidade nessas três aqui, né? Qualquer uma dessas três. E ele quer saber a quantidade da outra substância envolvida na reação. Legal? Então, quando a gente vai trabalhar, o que eu posso fazer? E ele pode dar mol também direto, né? Aí fica bem mais fácil a brincadeira. Então, o que eu faço? Se eu quero pegar massa, se eu tenho massa e quero transformar para mol, eu uso o quê? Essa formulinha que está aqui, que você já conhece, que eu citei lá em cima. Agora, se eu quero moléculas, para saber quantos mols tem, eu simplesmente sei e uso a constante de Avogadro. Né? Quantidades totais, o N que o exercício te deu, dividido por 6, 10 e 23, eu sei quantos mols tem. Ou o volume, o que eu faço? Obviamente que vai depender, eu generalizei aqui utilizando o PVNRT. Se eu estou falando de um gás, o que eu devo fazer? Eu uso o PVNRT para achar o número de mols. Né? Então ele tem que te dar a pressão e a temperatura, lembra disso? Né? Que o volume ele é indefinido, porque eu preciso da pressão e da temperatura para definir esse volume de um gás. E transformo direto para mol. Só que, se eu tiver um sólido ou líquido, então, ó, se eu tiver um sólido ou líquido, necessariamente, vou colocar aqui, ó, sólido e líquido, necessariamente eu preciso fazer o que, galera? Eu preciso pegar esse volume, transformar para massa e depois vir para mol, tá? Então, esse daqui é o seu mapa mental para você pegar e fazer a reação. Então, achei a quantidade de mol de quem? Achei a quantidade de mol de A. O que você vai fazer? Você vai usar a proporção estequiométrica ou a estequiometria da reação, que é a equação balanceada, para achar a proporção de B. Aí o exercício, de novo, ele pode te dar uma relação em massa, te pedir uma relação em massa, ou moléculas, ou volume, né? Então, qualquer uma dessas daqui, elas são o quê? Viáveis para ser pedido. Agora, de novo, se ele pedir a quantidade de volume de líquidos ou sólidos, né? Líquidos ou sólidos, nós devemos fazer o quê? Nós devemos simplesmente pegar a massa, ir para a massa, usar a densidade e chegar no volume. Entendeu a lógica? Nossa, professor, que difícil. Nossa senhora, como que a gente vai fazer um trem desse, né? Como que a gente vai fazer um trem desse? Então, ó, vou dar um exemplo para vocês para a gente aplicar. E depois eu vou explicar um outro método que eu gosto mais, tá? Então, ó, presta atenção aqui. Essa daqui é a nossa equaçãozinha que nós temos, né? Nós temos ali um exemplozinho, enunciado super simples, né? O que eu coloquei lá? Qual o volume de água líquida gerada na queima de 9,2 kg de etanol? Eu dei a densidade do etanol. Legal? Então deixa eu só voltar então aqui que eu quero utilizar um mapa mental. Aonde que nós estamos aqui no mapa mental? Então, ó, ele te deu a massa de etanol, não é? Ele te deu a massa de etanol. Então nós estamos aqui no nosso mapazinho mental. O que nós devemos fazer? Se eu pegar a massa de etanol, né, dividir pela massa molar de etanol, tem o número de mols de etanol. Uso a estequiometria da reação, acha a quantidade em mol de água.
água líquida, não é? Então, o que eu faço? Uso a massa molar, acho a quantidade de gramas de água líquida que nós temos, né? E uso a densidade ali em questão. Legal? Então, ó, o professor ele veio aqui, ele colocou densidade do etanol, tá? Isso aqui, até ele ficou confuso. Eu vou precisar da densidade da água, tá? 1 grama por ml. Legal? Então, a densidade do etanol nós não vamos utilizar para nada. Nós precisaríamos utilizar a densidade do etanol caso ele tivesse dado um volume do etanol. Mas como ele deu a massa do etanol, então a gente não precisa. Então, vamos lá. Vamos resolver e a gente vai ver o passo a passo que eu vou fazer. Então, o primeiro passo é o quê? É fazer o balanceamento da equação, porque não está balanceada, né? Então, você vem aqui, ó, essa aqui é a molécula maior, eu tenho 2 carbonos, então aqui vai vir um 2, eu tenho 6 hidrogênios, então aqui vai vir um 3. Então, quantos oxigênios eu tenho depois da seta? Eu tenho 4 mais 3, 7, só que eu já tenho um aqui, eu preciso de 6. Pronto, está balanceado a equação. Quando eu falo estequiometria da reação, olha aqui, galera. Tá vendo aqui, ó, estequiometria, esse passo que está aqui em cima, é justamente essa relação matemática que eu tenho aqui, ó. É uma relação de 1, né, para 3. 1 para 3. Então, vamos por partes. Eu vou colocar aqui para você. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou trabalhar da seguinte forma. Ele não utilizou, né, essa relação de 9,2 quilos de etanol, só que eu tenho a massa molar, não tenho? Eu sei que 1 mol, né, de 1 mol de etanol corresponde a 46 gramas. Como que é isso? Eu tenho 2 vezes 12 mais 6 mais 16, 46 gramas. Então, olha lá, 46 gramas de C2H6O corresponde a 1 mol. Eu vou fazer passo a passo, depois a gente vai fazer em várias etapas, tá? Em uma etapa só, desculpa. Aí eu quero saber quantos mols, né, que foram utilizados de etanol. Quantos mols foram utilizados de etanol, na verdade? Aí depois a gente volta lá no nosso mapa mental. Quando 9, vou fazer a conversão já, né? Eu tenho lá, então, 9.200 gramas de C2H6O. Legalzinho? Então, se eu pegar lá 9.200 dividir por 46, eu tenho uma quantidade em mol, que é uma quantidade em mol de quanto? De 200 mol, né? Então, nós utilizamos 200 mols de o quê? De etanol. Só que a proporção não é de 1 para 3? De 1 para 3? Então, eu vou fazer sim, tá? Eu vou fazer passo a passo, ó. 1 mol de C2H6O, né, está para 3 mol de H2O, não é? Aí, o que nós fazemos? Nós temos lá que foram utilizados 200 mol. 200 mols, né, de C2H6O. Nossa, a regrinha de 3 aqui ficou uma bagunça, hein? E agora eu vou achar o que? N de H2O. Quem que é o N de H2O? 200 vezes 3. 600 mol. 600 mol. Né? Então, eu acabei de utilizar a equação, né? A equaçãozinha, a estequiometria da reação, para achar a quantidade em mols. Mas ele quer mol? Não, ele quer o volume de água líquida. Então, a gente vai lá. De novo, ó. Agora, como é água líquida, eu tenho que passar para o quê? Para massa. Então, o que eu tenho? Massa molar da água, 18 gramas de H2O, corresponde a 1 mol de H2O, não é? Agora, eu tenho 600 mol. Então, qual que vai ser a massa de H2O que nós temos aqui? Massa de H2O vai ser de 18 vezes 600, nós temos uma massa de 10 quilos e 800 gramas, tá ok? 10 quilos e 800 gramas. Essa é a massa, não é? Só que eu posso simplesmente pegar, né, e utilizar agora
na última etapa, né? Ficou apertado aqui, mas na última etapa eu uso a densidade. Só que eu vou usar a fórmula da densidade direto, tá, pessoal? Obviamente, como a densidade aqui da água é de 1 grama por ml, né? Eu posso falar que isso daqui tem um volume de 10.800 ml, que corresponde a 10,8 litros. Beleza? 10,8 litros. Então, o que eu fiz, na verdade? Eu simplesmente relacionei, vamos voltar lá no mapa mental. Eu simplesmente saí de massa, né? Achei a quantidade em mol de ar, usei a estequiometria da reação, ou seja, se você quiser colocar aqui, ó, essa estequiometria da reação é a reação, né? A reação balanceada. Né? É a reação balanceada. Tá? E depois eu peguei a massa, usei a densidade, achei o volume do líquido. Entendeu a lógica? Para muitos vai falar, puta, professor, isso aqui é muito complicado. Né? Muito complicado. Né? Vai ser difícil a gente pegar e pensar nesse mapa mental, que não sei o que, bababá, babá. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer um método que eu batizei como batalha naval. Né? O métodozinho de batalha naval. Você pode utilizar esse método para qualquer reação, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos trabalhar. Olha só que coisa louca. Eu peguei uma equação super simples, né? Nem fiz o balanceamento porque é muito complexa, então eu deixei para fazer aqui com vocês, né? Então, o que nós teremos aqui, ó? Eu vou fazer o balanceamento primeiro, né? Então, isso aqui você já viu já, né? Que para você fazer o balanceamento, via de regra, você não pode ter números fracionários. Essa é uma dúvida que geralmente acontece com os alunos também na estequiometria, tá? Mas caso você não tenha problema em fazer conta com números fracionários, e caso o exercício não esteja pedindo para você balancear, você pode usar os números fracionários que for, que a equação vai dar a mesma, porque você vai manter a proporção e você vai fazer as contas só com o número fracionário, tá? Mas nesse caso aqui, como eu sei que aqui eu tenho 3 átomos de hidrogênio aqui, eu tenho um multiplicador por 2, eu só consigo um número par aqui, a não ser que eu use um número fracionário, eu vou direto já colocar um 2 aqui, né? E eu sei que aqui vai ter que ter um 3 e aqui vai ter que ter um 1. Legal? Então, a equação balanceada, ela te traduz uma proporção em mol. Ela te traduz uma proporção em mol. Então, olha só. Deixa eu colocar aqui uma outra cor para ficar um pouquinho mais visível, né? Puta, vermelho também vai ficar bem bonito, né? O vermelho aqui, ele não pega muito direitinho. Mas vamos lá. Vamos supor aí que os índices sejam vermelhos. Então, ó, eu sempre vou carregar, né, essa proporção que está aqui em mol. Legal? Essa proporção em mol. Então, nós temos lá 1 mol para 3 mol para o quê? Para 2 mol. Então, se eu fizesse ali uma relação em mol, seria essa, uma proporção em mol. E a proporção em massa? Você vem aqui, quem tem dificuldade, galera, com estequiometria, você vai jogar aqui para baixo os mesmos coeficientes, tá? Os mesmos coeficientes. Vem aqui e agora a massa molar não é a massa para cada mol. Então, se eu tenho 1 mol só, eu vou ter o quê? 28 vezes 28 gramas. Aqui, a massa molar do hidrogênio não é de 2 gramas, porque é 2 vezes 1. Então, eu multiplico isso daqui por 2 gramas. E aqui a mesma coisa com a amônia, né? Então, eu tenho lá 17. Né? Então, essa daqui vai ser a proporção ideal em massa, que é uma proporção de o quê? 28 gramas para 6 gramas para 34 gramas. Mudou, né, a proporção, né? A mudança, tem uma mudança aí dessa proporçãozinha aí. E se eu quero saber a quantidade de moléculas? Que é a quantidade, né, que é unidades. Então, o que eu faço? Eu simplesmente jogo de novo esses valores aqui, que são os coeficientes estequiométricos, e só que agora eu vou multiplicar, né, eu vou multiplicar por 6 vezes 10 a 23, que eu quero saber a quantidade absoluta, né? Então, olha lá, de novo,
Eu multiplico por 6 vezes 10 a 23. Aqui eu multiplico por 6 vezes 10 a 23. Então essa aqui é a nossa proporção, que vai se espelhar a proporção de mol, né? Nós temos os mesmos valores se a gente colocar em evidência o 6, 10 a 23. E a quantidade de átomos agora, galerinha? A quantidade de átomos, nós teremos o quê? Eu vou jogar aqui novamente, né? Lembra que eu falei para vocês como que você faz a quantidade de átomos? Você multiplica por um valor de x. Opa, um valor de x, não é? E nesse caso em específico aqui, eu tenho que multiplicar por um outro valor também. Eu vou colocar o 6 vezes 10 a 23 aqui, ó, e eu vou colocar o x logo após. Então eu tenho lá 6 vezes 10 a 23, eu vou colocar aqui entre parênteses, tá? Para ficar melhor visto aí, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou multiplicar agora por x. Quem que é o x que nós vamos trabalhar? Esse x aí em questão é a quantidade de átomos que nós temos dentro da molécula. Então, ó, N2, quantos átomos tem? 2 de nitrogênio. Então, se eu quero saber a quantidade de átomos, eu multiplico por 2. Aqui, qual que é a quantidade de átomos que eu tenho dentro da molécula? É 2 também. Então, eu multiplico por 2. E qual que é a quantidade de átomos que eu tenho dentro dessa molécula aqui? 4. Aí eu multiplico por 4, caso eu queira saber átomos. Não é convencional, né, a cobrança aí, né, de átomos na equação. Deixa eu só fazer uma divisãozinha aqui para você não se confundir muito. E agora, professor? E volume? Volume nós temos que falar com gases, né? Lembra que eu coloquei todos os gasosos aqui, você vai ter a mesma proporção. Olha lá, ó. Esse 1 vai ser arrastado aqui, da mesma forma, que é a proporção em mol, né? Então eu jogo ele novamente aqui. E qual, na CNTP, qual que é o volume molar na CNTP, galera? 22,4 litros. Então eu simplesmente tenho lá 22,4 litros em todos os casos, tá? Aqui a mesma coisa, só que na CATP, nós teremos o que, galera? Nós teremos um volume molar agora, eu vou usar o 24,4, tá? 24,4, 24,4, 24,4. Qualquer valor, eu coloquei aqui, ó, demais condições para volumes gasosos, você vai ter que jogar o PVNRT. Você vai jogar essa fórmula aí no PVNRT. E volumes de sólidos e líquidos, você usa a densidade. Legalzinho? Então, com isso, nós finalizamos aqui o método de batalha naval. Claro que não, né? Nós só montamos a nossa tabelinha. Legal? Nós só montamos a nossa tabela. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um enunciado breve aqui para a gente trabalhar, tá? E simples, obviamente, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, um exemplo. Né? Vamos trabalhar com um exemplozinho. Se eu tivesse em sala, eu perguntaria para vocês, né, qual seria a molécula e qual seria a unidade que nós trabalharíamos, mas eu vou escolher. Então, basicamente o seguinte, ó, eu quero saber, então, ó, qual o volume na CNTP de amônia gerado no consumo de 18 quilos de gás hidrogênio. E agora, José, né? Como que você faria esse exercício? Então, olha aqui, ó, galera. Olha como que vai ser simples. E eu acho bem mais fácil do que o outro método, né? Mas isso vai de cada um. O que que nós temos? Primeira coisa que você vai ter é uma relação do que? De massa, não é? De gás hidrogênio com volume de amônia. Então, na sua reação, eu até posso montar aqui para você o seguinte, ó.
é massa de hidrogênio, a relação que nós vamos fazer com o volume de amônia. Legal? Então, é isso os casos gerais. Sempre vai te dar uma coisa e vai pedir outra, tá? Então, vamos por partes. O professor aqui ele gosta de simplesmente pegar e utilizar a proporção estequiométrica na linha 1 da regrinha de 3. Então, se eu vier aqui para montar para você, então, ó, eu sempre vou usar, deixa eu colocar uma outra cor aqui, ó. Eu sempre vou usar, então, aqui, ó, na linha 1 é a estequiometria. Linha 2 é o exercício, tá? Se você quiser até anotar, mas você vai ver só que eu só resolvo o exercício assim, tá? Primeiro a proporção e depois nós trabalhamos com o que o exercício te deu. Então, ó, na linha 2, eu já vou preencher a linha 2. A massa que ele está falando é uma massa de 18 quilos, né? Como eu sei que eu vou trabalhar com a massa em gramas, eu já vou converter essa massa para gramas. Então, 18 quilos de H2. E eu não sei qual que vai ser o volume de NH3 aqui em questão. Por que eu falo que esse método é um método de batalha naval? Então, você vai lá na linha e coluna que você está trabalhando, né? Deixa eu enquadrar aqui melhor. Na linha e coluna que você está trabalhando. Então, a gente tem uma relação de massa de hidrogênio. Opa, massa, olha aqui, ó, massa de hidrogênio. Então, eu vou usar essa célula aqui. Legal? Agora, ele quer volume na CNTP da amônia. Volume de CNTP na amônia. Então, essa é a relaçãozinha que eu vou fazer. Né? Então, eu vou lá, ó. Vem para cá, joga para cá. Então, a massa de hidrogênio, eu vou até arrastar os mesmos valores sem a multiplicação. Né? Vai ser o quê? 3 vezes 2 gramas de hidrogênio reagem para na CNTP gerar 2 vezes 22,4 litros. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma regrinha de 3 só e matou o exercício. Matou a pau, cara. Matou a pau. Olha lá, volume NH3. Né? Vamos colocar aqui, vamos montar. Sempre arrasta para o final para fazer as contas, tá, galera? Então lá eu tenho 18 vezes 2 vezes 22,4 dividido por 3 vezes 2. É isso? Então, ó, cortei aqui, simplifiquei aqui por 6. Então, qual que é o volume de amônia que vai ser produzido aí, né? Nós teremos lá 22,4 vezes 6, né? 22,4 vezes 6 dá o quê? 134,4 vezes 10 à terceira litros, ou se você quiser colocar e deve colocar em notação científica, né? Vezes 10 à quinta litros. Entendeu como que vai ser feito? E isso vai ser feito para qualquer relação. Eu poderia aqui, né? Eu poderia aqui fazer e dar diversos, né? Diversos exemplos, né? Mas basicamente nos casos gerais vai ser isso, galera. Não tem como sair disso, né? Isso nos casos gerais, né? E toma cuidado que às vezes vai ter algum exercício ou outro que vai falar de rendimento 100%, vai falar de reagente que está em excesso, tá? Não se preocupa, porque esses exercícios também são de casos gerais, tá? Eles também são de casos gerais, porque se ele fala que o rendimento da reação foi de 100%, então você não tem que fazer cálculo nenhum com rendimento. E se ele te fala quem que é o excesso, você também não precisa fazer cálculo de excesso na maioria dos casos, beleza? Então, logo na sequência, a gente vai fazer os exercícios. A parte teórica é isso. E, olha só, é uma coisa que não tem escapatória para a estequiometria. Você tem que pegar, sentar e fazer exercício. E, querendo ou não, nessa parte em quantidade. Porque cada exercício, ele tem uma interpretação diferente, né? Ele tem uma interpretação diferente. Então, é interessante que você faça a maior quantidade de exercício possível. Legalzinho?